A chuva batia contra os vidros do ônibus quando Marina finalmente avistou a placa da cidade. 20 anos. 20 longos anos desde que partira dali, ainda adolescente, com apenas uma mochila e um coração partido. Agora, aos 38 anos, voltava como uma mulher diferente. Advogada bem-sucedida na capital, cabelos castanhos presos em um coque elegante, roupas sóbrias que não conseguiam esconder a beleza natural que o tempo apenas havia refinado. Mas havia algo que nunca mudara, o medalhão dourado que sempre carregava no pescoço. Um pequeno coração com uma gravação apagada pelo tempo, sua única lembrança da infância perdida nos corredores do orfanato São Vicente. O ônibus parou na praça central. Marina desceu devagar, observando cada detalhe. A cidade crescera, mas a essência permanecia a mesma. O cheiro de café torrado vinha da padaria da esquina, onde costumava comprar pão doce com as moedas que conseguia juntar. Marina Santos? A voz a fez-se virar. Um homem de cabelos grisalhos e olhos azuis intensos caminhava em sua direção, um sorriso hesitante no rosto. Ela reconheceu imediatamente. Dr. Eduardo Mendes, o médico da cidade. "Doutor Eduardo!" exclamou, deixando a bagagem no chão para cumprimentá-lo. "Minha filha, como você está linda! Soube que se tornou advogada. Sempre soube que você chegaria longe." Marina sorriu, tocando instintivamente o medalhão. O Dr. Eduardo sempre fora gentil com ela durante a infância, um dos poucos adultos que a tratava com carinho genuíno. "Vim resolver alguns assuntos do orfanato. Ouvi dizer que será demolido." O rosto do médico se ensombreceu por um instante, mas logo recuperou o sorriso. "Sim, infelizmente. Mas que bom que você voltou. A cidade sente sua falta." Enquanto conversavam, Marina notou que os olhos dele se fixavam repetidamente em seu medalhão. Uma expressão estranha cruzou seu rosto, uma mistura de surpresa e algo que ela não conseguiu identificar. "Esse medalhão, você sempre o teve?" Desde pequena. É a única coisa que me restou de antes do orfanato." Dr. Eduardo assentiu lentamente, as mãos tremendo quase imperceptivelmente. "Bem, preciso ir agora, mas espero vê-la novamente antes que parta." Ele se afastou rapidamente, deixando Marina com uma sensação estranha. Havia algo diferente em sua reação, algo que despertou uma curiosidade adormecida há anos. Marina se instalou na única pousada da cidade, um lugar simples, mas acolhedor. Durante a tarde, caminhou pelas ruas conhecidas, permitindo que as memórias voltassem gradualmente. Parou em frente ao orfanato São Vicente. O prédio estava vazio, com placas de vendido nas janelas. As paredes descascadas e o jardim abandonado contrastavam com suas lembranças de um lugar que, apesar das dificuldades, fora seu lar por 15 anos. "Saudades?" A voz a sobressaltou. Era Padre Miguel, agora mais velho e curvado, mas com o mesmo sorriso bondoso de sempre. "Padre Miguel!" Marina o abraçou com carinho. "Como está?" "Velho, mas ainda de pé. E você, minha filha, está radiante. A vida na capital lhe fez bem." Eles caminharam juntos pela rua, conversando sobre o passado. O padre sempre fora uma figura paterna para Marina, o único que realmente se importara com seu bem-estar emocional. "Padre, preciso lhe perguntar algo. Nunca consegui lembrar de nada antes de chegar ao orfanato. Era muito pequena?" O padre hesitou, as mãos cruzadas atrás das costas. "Você tinha cerca de 3 anos quando chegou. Estava assustada, mas havia algo especial em você. Uma força interior que sempre me impressionou." "E meus pais? Nunca soube nada sobre eles?" "Marina." Ele parou de caminhar, olhando-a nos olhos. "Algumas histórias são difíceis de contar. Seus pais, eles não puderam ficar com você. Mas isso não significa que não a amavam." Marina sentiu o peito apertar. Tocou o medalhão novamente, um gesto que se tornara automático ao longo dos anos. "Este medalhão, você sabe de onde veio?" O padre observou a joia por um longo momento. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentou disfarçar. "Era seu quando chegou. Nunca o tiramos de você porque parecia ser a única coisa que a acalmava." "Há algo mais, não há? Algo que você não está me contando?" Padre Miguel suspirou profundamente, como se carregasse um fardo pesado há muito tempo. "Minha filha, há momentos em que o passado deve permanecer onde está. Mas talvez seja a hora de algumas verdades virem à luz."
Ele olhou para o orfanato abandonado, depois de volta para Marina. Venha me ver amanhã na igreja. Há coisas que preciso lhe mostrar. Marina passou a noite inquieta, o medalhão parecendo pesar mais do que nunca contra seu peito. Sonhou com fragmentos de memórias, uma voz feminina cantando, mãos gentis acariciando seus cabelos, um cheiro de jasmim. Acordou com lágrimas nos olhos, sem entender por que aqueles flashes a emocionavam tanto. Na manhã seguinte, dirigiu-se à igreja matriz. Padre Miguel a esperava no confessionário, não para uma confissão, mas para uma conversa que mudaria sua vida para sempre. Marina, o que vou lhe contar não é fácil de ouvir, começou ele, a voz carregada de emoção. Ela se sentou diante dele, as mãos entrelaçadas nervosamente. Quando você chegou ao orfanato, não estava sozinha. Havia uma carta e instruções muito específicas sobre seus cuidados. Que tipo de instruções? Para nunca remover o medalhão, para lhe dar o nome Marina, caso não tivesse um, e para contatá-los quando você completasse 18 anos. O coração de Marina disparou. Contatá-los? Quem são eles? Eu nunca fiz essa ligação, Marina. Achei que seria melhor para você começar uma nova vida, sem o peso do passado. Padre, o senhor não tinha o direito de tomar essa decisão por mim? A voz dela se elevou, misturando raiva e dor. Eu sei, minha filha. Carrego essa culpa há 20 anos, mas na época pensei que estava te protegendo. Marina se levantou, caminhando de um lado para o outro na pequena sala. E agora? Eles ainda estão por aí? Não sei, mas guardei a carta todos esses anos. Está no arquivo da igreja. Meia hora depois, Marina segurava nas mãos um envelope amarelado pelo tempo. Com dedos trêmulos, extraiu uma folha de papel timbrado e uma fotografia pequena. A foto mostrava um casal jovem sorrindo, e ao pescoço da mulher, um medalhão idêntico ao seu. A carta era breve, mas devastadora. Padre Miguel, entregamos nossa filha Marina aos seus cuidados com o coração partido. Circunstâncias além do nosso controle nos impedem de criá-la, mas o amor que sentimos por ela é infinito. O medalhão pertenceu à minha avó, depois a mim, e agora é dela. Um dia, quando ela estiver pronta, talvez possamos nos reencontrar. Até lá, por favor, cuide bem do nosso tesouro. Eduardo e Isabel Mendes. Marina deixou a carta cair. Eduardo Mendes. Dr. Eduardo Mendes. Oh, meu Deus! Sussurrou, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Marina saiu da igreja como uma sonâmbula. As pernas tremiam tanto que precisou se apoiar no muro do cemitério. Dr. Eduardo Mendes era seu pai, o homem que sempre fora gentil com ela, que cuidara de seus machucados quando criança, que sempre lhe sorriu com ternura. E ele a reconhecera na véspera. Claro que reconhecera. O medalhão, os olhos, talvez até mesmo traços de semelhança que ela nunca percebera. Caminhou sem rumo pelas ruas da cidade, a mente em turbilhão. Por que seus pais a haviam abandonado? Que circunstâncias poderiam ser tão graves a ponto de separar uma família? Ao passar pelo consultório do Dr. Eduardo, viu que estava fechado. Uma placa indicava: consultas suspensas temporariamente. Marina! Ela se virou e viu Dona Conceição, uma senhora que conhecia desde a infância e que sempre trabalhou como enfermeira no consultório. Dona Conceição, como está? Bem, minha filha, mas preocupada com o doutor. Ele não está bem desde ontem. Cancelou todas as consultas e se trancou em casa. Marina sentiu o peito apertar. Ele disse por quê? Não, mas eu o conheço há 30 anos. Algo o perturbou profundamente. Você não sabe o que pode ter sido? Marina desviou o olhar, tocando o medalhão. Talvez eu saiba. Dona Conceição a observou com atenção. Depois seu olhar se fixou na joia. Meu Deus do céu! Sussurrou, levando a mão ao peito. Esse medalhão... A senhora o conhece? Marina, querida, esse medalhão pertenceu à Dona Isabel, a esposa do doutor. Pertenceu? Ela... Morreu há 20 anos, minha filha. Um acidente de carro terrível. Ela estava voltando de uma viagem quando aconteceu. O mundo pareceu girar ao redor de Marina. Sua mãe estava morta. Morta há 20 anos, pouco depois de tê-la entregado ao orfanato. Dona Conceição, a senhora pode me contar sobre o acidente?
A enfermeira hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Venha, vamos tomar um café. Há coisas que você precisa saber. Sentadas na cozinha aconchegante de Dona Conceição, Marina ouviu uma história que mudou completamente sua compreensão dos fatos. Isabel era uma mulher maravilhosa, começou a enfermeira, servindo café em xícaras de porcelana delicada. Doce, inteligente, apaixonada pelo marido. Eles eram o casal perfeito da cidade. E eu? Como eu me encaixo nessa história? Você era essa alegria deles, Marina. Uma criança linda, esperta, cheia de vida. Eles te adoravam. Então por que me levaram ao orfanato? Dona Conceição suspirou, mexendo o açúcar no café com movimentos lentos e pensativos. Porque o Dr. Eduardo teve que fazer uma escolha impossível. Marina se inclinou para a frente, o coração batendo forte. Que escolha? Isabel descobriu que tinha uma doença grave. Os médicos da capital disseram que ela precisaria de tratamento intensivo, longe daqui. Meses de quimioterapia, internações, e não havia garantia de cura. Mas isso não explica por que me abandonaram. Não foi abandono, querida. Foi amor. Isabel não suportava a ideia de você crescer vendo ela definhar. E Eduardo, ele não conseguiria cuidar de você sozinho e ainda dar o suporte que ela precisava. As lágrimas corriam pelo rosto de Marina enquanto ela começava a entender. Então eles me levaram ao orfanato para me proteger do sofrimento. Exatamente. A ideia era que seria temporário. Depois que Isabel se recuperasse, ou se o pior acontecesse, Eduardo viria te buscar. Mas ele nunca veio, porque quando Isabel morreu no acidente, ele entrou em uma depressão profunda. Culpava-se por tudo. Achava que tinha falhado como marido e como pai. Passou anos tentando se reconstruir. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, processando as informações. E quando eu cresci e saí da cidade? Ele nunca parou de se perguntar se tinha feito a coisa certa. Mas também não teve coragem de te procurar. Não sabia como explicar, como pedir perdão. Dona Conceição, ele sabe que eu descobri? Pelo jeito como ele está hoje, eu diria que sim. O doutor sempre foi um homem inteligente. E esse medalhão é impossível não reconhecer. Marina se levantou, determinada. Preciso falar com ele. Vai com calma, minha filha. Ele é um bom homem que carregou esse peso sozinho por muito tempo. A casa do Dr. Eduardo ficava em uma rua tranquila, cercada por um jardim bem cuidado, onde rosas vermelhas floresciam mesmo no meio do inverno. Marina ficou parada no portão por vários minutos, reunindo coragem. Finalmente tocou a campainha. A porta se abriu lentamente, revelando um homem que parecia ter envelhecido uma década em apenas 2 dias. Os olhos azuis estavam vermelhos, o cabelo despenteado, a barba por fazer. Marina? Ele sussurrou, a voz embargada. Pai. A palavra saiu naturalmente, como se tivesse sido reprimida por 20 anos. Eduardo fechou os olhos, apoiando-se no batente da porta. Você descobriu. Descobri, e preciso entender por quê. Ele a convidou para entrar. A casa era simples, mas aconchegante, com fotografias espalhadas pelas estantes. Marina reconheceu algumas. Eram fotos suas quando criança, tiradas secretamente durante suas visitas ao consultório para curar joelhos ralados e resfriados. Você me acompanhou à distância todos esses anos, ela murmurou, tocando uma foto sua aos 10 anos. Como eu poderia não acompanhar? Você é minha filha? Eles se sentaram na sala, um diante do outro, o peso de 2 décadas de silêncio entre eles. Por que não me contou quem você era? Eduardo respirou fundo, as mãos tremendo ligeiramente. Porque eu falhei com você, Marina. Falhei como pai. Quando sua mãe ficou doente, tomei uma decisão que achei que seria temporária. E depois que ela morreu, eu não consegui te buscar. Por quê? Porque não sabia como explicar. Como dizer para uma criança que a abandonei quando ela mais precisava de mim? E com o passar dos anos ficou ainda mais difícil. Marina sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas forçou-se a continuar. Pai, eu cresci achando que ninguém me queria, que eu não tinha família, que estava sozinha no mundo. Eu sei, isso me mata por dentro todos os dias. Mas eu não estou aqui para te culpar, estou aqui porque preciso entender, preciso saber quem foi minha mãe. O rosto de Eduardo se iluminou ligeiramente. Isabel era luz pura, Marina.
Inteligente, engraçada, corajosa, ela te amava mais do que a própria vida. Ele se levantou e foi até uma estante, retirando um álbum de fotografias. Quero te mostrar quem ela era, quem nós éramos como família. As páginas do álbum revelaram uma história de amor, que Marina nunca imaginara ter feito parte. Fotografias de Isabel grávida, sorrindo radiante ao lado de Eduardo. Fotos do dia em que Marina nasceu, do seu primeiro banho, dos primeiros passos. Vocês parecem tão felizes, Marina murmurou, passando os dedos sobre uma foto onde Isabel a segurava no colo, ambas usando medalhões idênticos. Éramos. Os 3 primeiros anos da sua vida foram os mais felizes da minha existência. Me conte sobre ela, como era minha mãe. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que Marina chegara. Isabel adorava cantar para você dormir. Tinha uma voz doce como mel. Ela plantava jasmins no jardim porque dizia que o perfume te acalmava. E tinha uma mania de te contar histórias inventadas sobre princesas corajosas. Marina sentiu um arrepio. As memórias fragmentadas de seus sonhos começaram a fazer sentido. Eu às vezes sonho com uma voz cantando e com cheiro de jasmim. São suas memórias verdadeiras, filha. Elas estavam lá, guardadas no seu coração. Eles continuaram folheando o álbum. Uma foto chamou especial atenção de Marina. Isabel estava no hospital, visivelmente debilitada, mas sorrindo enquanto segurava uma carta. O que ela está escrevendo? Eduardo hesitou por um momento. Uma carta para você, para o caso de não conseguir se despedir pessoalmente. A carta ainda existe? Existe. Isabel me pediu para entregá-la quando você completasse 18 anos. Mas quando chegou o momento, eu não tive coragem. Marina sentiu o peito apertar. Eu quero lê-la. Tem certeza? Algumas palavras podem ser difíceis de ouvir. Tenho certeza. Eduardo se levantou novamente e foi até um armário antigo. De dentro de uma gaveta secreta, retirou um envelope lacrado com o nome Marina, escrito em caligrafia delicada. Com mãos trêmulas, Marina abriu o envelope e desdobrou várias páginas de papel azul. Minha querida Marina, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que nossa separação foi definitiva. Quero que saiba que cada dia longe de você foi como arrancar pedaços do meu coração. Marina leu em silêncio, lágrimas correndo livremente pelo rosto. A carta revelava o amor profundo de uma mãe, explicava as razões da separação e pedia perdão por uma decisão que partiu o coração de Isabel. O medalhão que você carrega pertenceu à minha avó, depois a mim e agora é seu. É um símbolo do amor que passa de geração em geração. Mesmo que eu não esteja fisicamente ao seu lado, meu amor estará sempre com você, Marina. Seja forte, seja corajosa, seja feliz. Você é meu maior tesouro. Marina terminou de ler a carta em silêncio, segurando-a contra o peito como se pudesse sentir o abraço da mãe através das palavras. Ela me amava, sussurrou, olhando para Eduardo através das lágrimas. Mais do que você pode imaginar. E eu também te amo, Marina. Sempre amei. Mesmo quando não tive coragem de me aproximar. Marina se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim onde algumas flores de jasmim ainda resistiam ao inverno. Pai, eu passei 20 anos da minha vida achando que não pertencia a lugar nenhum. Construí uma carreira, uma vida, mas sempre houve um vazio dentro de mim. E agora? Ela se virou para encará-lo. Agora eu entendo que o vazio não era por não ter família, era por não conhecer minha história, por não saber de onde vim. Eduardo se aproximou hesitantemente. Você pode me perdoar? Marina observou o homem à sua frente. Viu nele não apenas o pai que a havia deixado no orfanato, mas também o médico gentil que sempre cuidou dela. O homem que guardou suas fotos por 20 anos, que carregou a culpa em silêncio. Pai, não há nada a perdoar. Vocês tomaram uma decisão impossível em uma situação impossível. Fizeram o que acharam melhor para mim na época. Mas eu deveria ter te buscado depois. Deveria ter te contado a verdade. Talvez, mas não podemos mudar o passado. Podemos apenas decidir o que fazer com o futuro. Eduardo a olhou com esperança nos olhos. E o que você quer fazer? Marina sorriu tocando o medalhão. Quero conhecer meu pai de verdade. Quero ouvir histórias sobre minha mãe. Quero saber como era a nossa vida antes. E quero construir uma nova relação se você quiser. Marina,
Não há nada no mundo que eu queira mais. Eles se abraçaram então, um abraço longo e apertado que carregava 20 anos de saudade, dor, amor e esperança. Posso te pedir uma coisa? Marina sussurrou. Qualquer coisa. Me leva para conhecer o túmulo da mamãe. O cemitério estava silencioso na tarde de domingo. Eduardo guiou Marina por entre os caminhos de pedra até chegarem a um túmulo simples, mas bem cuidado, sempre com flores frescas. Isabel Santos Mendes, esposa amada, mãe querida, 1965-2004. Marina ajoelhou-se diante da lápide, colocando a mão sobre o mármore frio. Oi, mamãe. Sou eu, Marina. Demorei um pouco para chegar até você, mas estou aqui. Eduardo se ajoelhou ao lado da filha, colocando uma mão em seu ombro. Eu venho aqui toda semana, ele confessou. Conto para ela sobre você, sobre suas conquistas, sua formação, como você se tornou uma mulher forte e independente. Você acha que ela aprovaria a mulher que me tornei? Tenho certeza de que ela estaria orgulhosa. Você realizou exatamente o que ela sonhava. Se tornou corajosa, inteligente, determinada. Marina retirou o medalhão do pescoço e o segurou nas mãos. Este medalhão me manteve conectada a vocês mesmo sem saber. Era como se carregasse o amor de vocês comigo o tempo todo. E carregava mesmo. Eles ficaram ali por 1 hora, conversando com Isabel, como se ela pudesse ouvi-los. Marina contou sobre sua vida, seus medos, suas conquistas. Eduardo pediu perdão mais uma vez pela separação da família. Quando o sol começou a se pôr, eles se levantaram para partir. Pai, eu tenho uma proposta para você. Qual? Quero ficar na cidade por um tempo. Posso trabalhar como advogada aqui, cuidar de casos locais. Que tal se a gente tentasse recuperar o tempo perdido? O rosto de Eduardo se iluminou como ela nunca o vira antes. Você faria isso? Faria. Na verdade, acho que sempre soube que um dia voltaria para casa. Só não sabia que era esta a minha casa de verdade. Eles caminharam de volta para o centro da cidade, conversando sobre planos, sonhos e possibilidades. Marina sentiu uma leveza no peito que não experimentava há anos. Sabe o que me deixa mais feliz? Ela disse, parando na praça central onde tudo havia começado 2 dias antes. O quê? Descobrir que eu sempre pertencia a algum lugar. Que sempre fui amada. Que minha história não começou no orfanato, mas numa família que me quis tanto, que foi capaz de se sacrificar por mim. Eduardo sorriu, os olhos brilhando com lágrimas de alegria. Bem-vinda de volta ao lar, Marina. Ela olhou ao redor da praça, vendo a cidade com novos olhos. Não era apenas o lugar onde crescera como órfã, mas o lugar onde seus pais se conheceram, se apaixonaram, onde ela dera seus primeiros passos. Pai? Sim? Você pode me contar como você e a mamãe se conheceram? Claro, temos muito tempo para recuperar todas as histórias. Eles se dirigiram para casa, porque agora Marina sabia que tinha uma casa de verdade, enquanto Eduardo começava a narrar a história de amor entre ele e Isabel. O medalhão dourado balançava suavemente contra o peito de Marina, não mais um símbolo de mistério, mas uma ponte dourada conectando passado, presente e futuro. A cidade pequena os acolheu enquanto caminhavam, pai e filha reunidos finalmente, prontos para escrever novos capítulos de uma história que havia sido interrompida, mas nunca esquecida. No céu, as primeiras estrelas começavam a aparecer, testemunhas silenciosas de um amor que resistiu ao tempo, à separação e à dor, provando que algumas ligações são fortes demais para serem quebradas para sempre.